A paz para todos. Querido, estamos no início agora aqui em João capítulo 3. Hoje vamos falar do grande amor de Deus. Glória a Deus. João 3, versículo 15 em diante. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam o quê? Reprovadas. Irmãos, essa mensagem sobre o amor está aqui em João. Ele diz claramente aqui para nós que louvado seja o nome do Senhor. Missionário Everaldo, seja bem-vindo. Paz. Paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em João capítulo 3, já li do 15 ao 20. Então está aqui: para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, essa mensagem aqui, o Senhor falou quando ele estava conversando com aquele homem chamado Nicodemos. Ele estava falando sobre a mensagem de nascer de novo. E aí, queridos, esse amor, vocês imaginam, a palavra de Deus diz que Cristo foi morto desde antes da fundação do mundo. Eu quero ouvir também o missionário falar sobre essa mensagem. Vamos começar com ele, viu, missionário? Estamos começando agora e falando desse grande amor de Deus. Quando ele fala também que o Cristo foi morto desde antes da fundação do mundo, que nós somos salvos também desde antes da fundação do mundo, como está escrito lá em Efésios, capítulo 1, verso 4. Missionário, quer comentar sobre falar sobre esse assunto? Eu tinha passado para o irmão. O irmão preparou alguma coisa sobre o grande amor de Deus? Não, eu não preparei não, irmão. Preparei não, mas a gente dá para falar alguma coisa. Então pode falar, irmão. Pode falar. Nós vemos aqui nesse versículo, né, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Nós vemos que João, expressando a sua alegria, né, satisfação de expressar o amor de Deus, ele não achou, né, uma palavra, né, que poderia expressar o amor de Deus, né? Então ele falou que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Porque não tem largura, não tem profundidade, né? O tamanho para expressar o amor de Deus para com o homem, né? Desde a criação, quem já estudou a palavra, quem já leu a Bíblia,
a parte da criação, só ali na criação, a forma que ele se expressou para criar o homem, ali já demonstra o teu carinho, o teu amor para conosco. Que quando ele foi criar tudo, haja luz, haja terra, haja tudo, mas quando chegou no homem, olha a diferença, a forma de se expressar. Façamos. Ele reuniu a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Façamos o homem conforme nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então você vê aí, desde o princípio, né, nessas palavras, o amor dele, o carinho que ele tem com a criação da humanidade. E, para não bastar isso, o homem caiu, mas o amor dele não mudou de forma nenhuma. Né? Então, a expressão do amor de Deus, ele deu o seu único filho para nos resgatar de novo, para perdoar, né? Para perdoar, libertar o homem. A Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aí expressa, né, o grande e poderio amor de Deus para com o homem, né? Mas nós vemos esse homem, essa criação, longe de Deus, né? Longe dos princípios morais, bíblicos, mas Deus os ama, né? É por isso que ele chama: vinde, bendito do meu Pai. Ele chama a humanidade, né, para o arrependimento, para conhecer esse amor. Porque quando nós entramos, todos nós estávamos lá no mundo, não tinha conhecimento, né, da profundidade desse amor, nós estávamos presos nos prazeres dessa vida. Não conhecia realmente amor. Falávamos tanto de amor em várias circunstâncias, mas o verdadeiro amor, irmãos, está em Cristo, está em Deus, né? De dar a sua vida por nós e pela humanidade, né? Esse é a maior expressão de amor que existe na Terra. Amém. Amém. E aí, quando ele fala, que eu entendo também, missionário, corroborando o que o irmão está falando aí, essa mensagem maravilhosa aí do que ele criou o homem, né? Ele fala aí da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O amor é tão grande, irmão, que a palavra de Deus diz, a Bíblia Sagrada, que o Senhor criou o homem, que Jesus Cristo morreu antes da criação do mundo. Irmãos, a palavra... Na presença de Deus, né? Hein? Na presença de Deus, né? Ele morreu antes, né? Já era plano, né? Antes da criação do mundo. Eu já falei com vocês aqui, que não é surpresa para ninguém, que eu estudo sobre a ciência quântica. A ciência quântica, a ciência em si, ela explica que o mundo tem mais de 13 bilhões de anos. O universo. Sim. E eu digo para vocês aqui agora, se o universo tem mais de 13 bilhões de anos, quantos anos o senhor tem? E foi ele que criou o universo. Ele é infinito, né? Já pararam para pensar nisso? É, missionário. Eu estou falando aqui para esse povo que vai ouvir essa mensagem. Quantos anos Deus tem? Falando em terra. Falando em termo nosso físico aqui. Para Deus não existe tempo. O tempo que ele diz, quando fala para Deus, o missionário, ele conta como eternidade. Não existe dia, noite para ele. Tarde, manhã, de madrugada, não existe. Existe para o homem. Existe para a terra. Porque quando ele criou a terra, ele criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Estou falando dos luminares.
Irmão, existe tanta estrela na terra, no céu. Você tem uma ideia, parar para pensar. O negócio é tão sério, missionário. É tão sério que as pessoas não param para pensar nisso. O Sol não é uma estrela? Sim. De quinta grandeza. Você tem uma ideia, missionário? Você já imaginou quantos grãos de areia tem na face da Terra? Se falar no deserto do Saara, das areias do mar, das areias do rio, as areias da praia, todas as areias juntas. A palavra de a ciência diz, a ciência quântica diz, missionário. Dá para você contar cada grão de areia da Terra? Dá para contar? Não tem como. Nem se a humanidade toda fizesse isso, eu ainda não conseguiria. Pega um punhado de areia e começa a contar quantos grãos tem. Imagina os grãos de areia que existem no deserto do Saara. Aí, perto da tua casa, missionário, aí na Amazônia, aí, dentro da Amazônia que você está aí, areia do fundo do rio. E os mares, as praias. Você tem uma ideia, missionário? Para cada grão de areia, a ciência diz que existe 10 estrelas. Vou falar de novo, hein? Para cada grão de areia na Terra, existe 10 estrelas no universo. Só que a estrela que a gente fala é quinta grandeza. A gente acha que o nosso Sol é grande, né, missionário? É. Diz que o nosso Sol é maior que a Terra vezes, não sei quantas vezes. Muitas vezes. Ainda vou pegar esse número. Muitas vezes maior do que a Terra. E nós vemos que o Sol é imenso. O Sol engole todos os planetas, praticamente. E descobriram o Sol agora, missionário. A ciência quântica descobriu o Sol. Está sentado, não? Estou sentado. Então, escuta essa. A ciência descobriu um Sol maior do que o nosso 1 bilhão de vezes. Toma. Vou repetir. A ciência descobriu, os cientistas, que existe um Sol maior do que o nosso 1 bilhão de vezes. Imagino que é isso, hein? E para cada grão de areia existe 10 sóis. E o homem não acredita em Deus. Quem vai governar isso tudo, hein? Querido, e a Bíblia fala, a palavra de Deus diz que tudo que ele criou está na palma da mão dele. Todo o universo. Está sentado ou está deitado, missionário? Está em pé? Estou sentado. Então fica sentado, porque os cientistas acabaram de descobrir que não existe só um universo. Vou falar de novo. Os cientistas acabaram de descobrir que não existe só um universo. A nossa via lá, o nosso chama-se Via Láctea. Onde nós moramos. É o nome que se dá, né, para Via Láctea é o nome que se dá, é o conjunto de... Nós moramos no... Como é que se fala, missionário? Chamamos de Via Láctea. Esqueci agora, fugiu a memória. Sim, sim. Nós moramos no... Como é que chama? Nessa satélite, não. A galáxia que nós moramos se chama Via Láctea. Só que a nossa Via Láctea é tão grande, missionário. Se a pessoa fizer uma nave espacial, um carro anda, vamos dizer,
Ayrton Senna pilotava 300 km por hora, não é isso, mais ou menos? É isso aí, 300 km por hora. Na sua velocidade máxima, passava até de 300 km por hora. Pra você ter uma ideia, fizeram um teste missionário, uma pesquisa, e criaram uma nave espacial dentro do computador online, né, computadorizado, uma nave que viajava 290 mil quilômetros por segundo. Vou repetir. Criaram a nave para ver o tamanho da nossa... E onde nós moramos, na Via Láctea. Né? Para atravessar a Via Láctea, criaram uma nave que ela viajava 290 mil quilômetros por segundo. Sabe quanto tempo ela levou para atravessar a Via Láctea, missionário? Vários anos. 290 mil quilômetros por segundo. Você imagina, missionário? Os cientistas dizem que existe... Quantas Via Láctea no universo? Tamanho da Via Láctea que nós moramos. Porque a Via Láctea ela tem o Sol, as estrelas, tem os planetas. É imenso, imenso. A Via Láctea. Né? Existe igual a Via Láctea no universo, irmão. 2 trilhões. 2 trilhões. Não dá nem para imaginar, irmão. A Via Láctea que nós moramos. Mais 2 trilhões iguais. Está dando para entender, missionário? Sim. Mas eu vou falar para o irmão, para vocês aqui. Se for botar na ponta do lápis, o ser humano não vai conseguir chegar ao ponto que tem que ser chegar. Entendeu? Porque, igual a Via Láctea ter 2 trilhões, né? E aí, irmão, as pessoas não vê o tamanho de Deus. Se o universo tem mais de 13 bilhões de anos, foi criado por Deus. E a Bíblia diz que antes da criação, ele morreu pelos nossos pecados. Você imagina em que tempo nós estamos hoje, missionário? Em que tempo nós estamos vivendo hoje? Nós estamos na eternidade de Deus, missionário Everaldo. Quanto tempo tem para trás? Pode comentar, missionário. Rapaz. Se a gente for analisar nesse contexto, né? É por isso que muitos cientistas ficam até doidos, né? Muitos pesquisadores ficam até loucos, né? Porque se for analisar esses contextos de tempo, né? É por isso que Deus diz que um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, né? Porque ele é eterno. É difícil expressar, mas o importante é você analisar, né? É quando o homem já cansaram de dizer, muitas pessoas, Deus perdeu o controle. Como perde o controle? Imagine, irmãos, né? Um ser para governar tudo isso. Isso que eles descobriram. E quantas outras coisas que ainda hão de descobrir, outros que nem vão descobrir. Né? Aí vem muitas pessoas dizer, não existe Deus. Como, irmão? Só você analisar, né, as coisas, a natureza, o ciclo da vida, né? Você dá para entender que existe um ser que domina tudo isso, né? E domina com um grande amor, né? Porque a Bíblia diz que o homem é a primícia do amor de Deus, da sua criação. É o homem.
Então, tudo isso que você falou aí, as galáxias, planetas, tudo que existe na face da Terra, né? O amor de Deus está depositado em nós. É isso que é muito bonito, é muito lindo, e o homem, nós, muitas vezes, a maioria, ainda não reconhece isso. Missionário, e as pessoas não acreditam em Deus. Me perdoe, missionário, me perdoe. Me perdoe. O homem não acredita em Deus, missionário, me perdoe. Não acredita em Deus. Não acredita em Deus. Sabe por que eu te digo isso? Sabe, missionário, por que eu te digo que o homem não acredita em Deus? Sabe, missionário? Isso é eu achando, a minha loucura aqui, no meu pensamento. Porque não pratica a palavra de Deus. Está vendo aqui, missionário? Está vendo aqui? Sim. O que acontece? Por isso que eu digo para o irmão, o homem não acredita em Deus, porque se acreditasse, missionário, me desculpa, há quanto tempo você está aí na Amazônia, aí, dentro da selva amazônica, trabalhando aí, dentro da selva com os índios aí? Quanto tempo? 23 anos. E olha que o povo aí, se eu não me engano, é mais, né? Mais patriota, mais humilde, mais pé no chão, não tem grandes riquezas. Pelo menos que moram é a maioria, a grande maioria, os índios, são pessoas mais humildes, acredito que até mais patriota do que nós aqui moramos nas cidades. Todos acreditam em Deus aí, missionário? Nada. Você está há mais de 20 anos aí, sabe que eu estou. Onde eu moro aqui, meu Deus do céu, é gente para todo lado. Você vê que as pessoas nem sabem que Deus existe, missionário. Nem sabe que Deus existe. Você ouviu falar no Noé? Quem é Noé? No dilúvio? Você acredita nisso? Dilúvio? Sodoma e Gomorra? Igual aquele jornalista, hein? Ele falou, acreditar em Adão e Eva. Tu lembra dele? Ele falou bem forte. Eu mandei até para vocês uma vez o vídeo. Acreditar em Adão e Eva? Acreditar que Deus soprou no barro? Missionário, eu vou falar uma coisa para o irmão, querido. Deus, eu estava falando hoje, que Deus me perdoe, mas eu falei isso hoje. Está me ouvindo bem, missionário? Estou ouvindo. Deus é muito paciente com a gente, missionário. Eu vou repetir a frase, mas depois eu vou consertar ela. Deus é muito paciente conosco. Eu vou continuar com essa frase, mas eu vou dar uma reformulada nela. O irmão concorda que Deus é muito paciente conosco? É. Você está 21 anos aí, missionário. Já era para ter ganho essas tribos todinha para Jesus. Quantas vezes você foi em cada tribo? Fala para mim. Inúmeras. Na mesma tribo? É. São 6 tribos que falou comigo. Já inúmeras vezes. Sei lá, 50 vezes ou mais. Mais do que isso, algumas. Ganhou a tribo toda para Jesus? Nada. É difícil. É um povo duro, um povo... É um misticismozinho, sabe? Uma feitiçaria, um negócio incumbido na vida deles que, sabe, não é fácil, não. É um trabalho longo prazo. É um trabalho longo prazo. Bem, missionário, é o ser humano. E eu disse aqui, pessoas humildes, mais pé no chão, talvez mais patriotas. Querido, agora eu vou reformular essa frase, tá? Que Deus é paciente. Deus é amoroso. É a misericórdia de Deus, como está escrito em Lamentações, capítulo 3, que não tem fim.
Não, esse mesmo versículo, esse versículo que nós lemos de João já fala isso. Que Deus amou o mundo, o homem, de tal maneira que não tem, irmãos, não tem como expressar, sabe? Na presciência de Deus, o tamanho do amor dele, da sua misericórdia, né? Tantas falhas que nós cometemos, né? Tantos erros que nós cometemos, e a sua infinita misericórdia, o seu perdão, ele sempre dá uma nova oportunidade, né, ao homem de reconhecer. Tem aqueles que reconhecem, né, com todas as falhas que somos, a gente reconhece, e tem aqueles que, como tu falou, zombam, criticam, não aceitam. Não... A Bíblia é uma fábula, né, escrita pelo homem, eles dão vários conteúdos, né, contexto, para tentar desmascarar a Bíblia. Mas eles caem por terra, porque eles mesmos, na sua filosofia, não conseguem, sabe? Eles roda, dizendo que não crê em Deus, mas nas suas atitudes, muitas vezes, eles mostram que crê. Porque não tem como, irmão. Não tem como. Ó. Você tira aqui a natureza aqui do Amazonas. Nós estamos aqui no inverno. O Rio Purus, que é o terceiro maior do mundo, e ele já subiu do nível normal dele 15 metros de água. Aí, agora, em maio para junho, ele desce. Essas águas, esses 15 metros d'água somem, só vai voltar em outubro. Em outubro começa de novo. E como você vai dizer da onde vem essa água, para onde vai? Todo ano é o mesmo ciclo, né, da natureza da Amazônia. Então, você vê que tem um ser que governa isso. Como é que não existe um ser que governa isso tudo? Da onde vem tanta água no período certinho? A gente já sabe aqui, ó, mês tal começa e mês tal termina. Pode atrasar dias ou alguma coisa, mas é naquele período todo ano. Então, as aldeias, as comunidades, ribeirinhos, já se preparam para aquilo. E como se não tiver um ser que domina tudo isso? É isso mesmo. O que acontece? Eu fico vendo, Deus é muito misericordioso conosco. Cara, a misericórdia do Senhor é infinita, não tem fim. Não tem fim, não. E nós, os homens, eu não vou apontar dedo para ninguém, não, missionário. Eu vou apontar para mim mesmo. Para mim mesmo. É nós mesmos. Nós somos raça ruim. Raça de peçonhas. Deus faz, abençoa, dá vitória. Morre na cruz do Calvário. Não foi só morrer, não, missionário. Ele não só morreu, não. Ele foi crucificado. Foi humilhado de todas as formas. Blasfemado. O homem, ele tinha direito a uma coroa de ouro, ele deram uma coroa de espinho nele. A cabeça dele. Esbofetearam ele. Tanto no palácio de Herodes como no palácio do Pilatos. Isso. 39 chibatadas. Enquanto pegava a cruz, levava até lá, foram, acredito que foram várias horas, levando chicotada. Ele era o próprio Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus na terra. E nós fizemos isso com ele, missionário. Sim. Sabe por que eu digo que nós fizemos isso com ele, missionário? Sabe por que eu digo? Porque ele morreu no nosso lugar. Ele morreu para que nós fôssemos o quê? Tivéssemos vida eterna, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha lá, ele disse então. Entendeu, missionário? Isso. E a gente fica vendo aqui as pessoas ler a palavra. O Brasil massacrado, palavra no brasileiro.
É muito... Será que as tribos indígenas aí você doou Bíblia para eles aí, missionário? Liga o som, missionário, por favor. O seu som está desligado. As pessoas no Brasil têm Bíblia para todo lado. E não... E aí que eu estava perguntando, missionário, a Bíblia aí na Amazônia, você entregou a Bíblia aí nas tribos? Sim, mano, os índios já têm até a Bíblia na língua deles. Para eles não dizer que não entendeu porque não falou na língua deles. Eles já têm a Bíblia na língua deles. No dialeto aí, no dialeto das tribos? Isso. Para pensar nisso, querido. Que está ouvindo essa mensagem aqui, essa gravação. A Bíblia está até nas tribos indígenas com os dialetos deles. Tem missionário aqui. Tem missionário que ele vem para as aldeias. O propósito dele é só esse mesmo. Ele não evangeliza, ele fica só fazendo. Ele faz primeiro o Novo Testamento, né? Aí entrega, enquanto eles vão ensinando o novo, eles fazem o velho, depois entrega a Bíblia completa para eles. É que eu estou falando, missionário. Nós estamos falando aqui. O amor de Deus. Querido, é um amor assim, sabe? Só podia ser um Deus maravilhoso como nós. Morrer por nós antes da fundação do mundo, há 13 bilhões de anos. Porque se a criação tem mais de 13 bilhões, os cientistas já fizeram esse cálculo mesmo. E ele já tinha programado, irmão, se você analisar bem, nós estamos vivendo a eternidade de Deus. Fala, missionário. Não, é verdade, irmãos. É uma coisa extraordinária, sabe? Aí você, se a gente entrar nessa área da eternidade, a gente, sabe, é uma coisa extraordinária. Então, mas esse é o amor de Deus, irmãos. Ele se preocupa. E que a Bíblia diz, irmãos, Deus não terá ninguém como inocente. É por isso que ele se preocupa que o missionário leva a palavra, se for possível, na língua daqueles povos, né? Porque muitos deles, naquele grande dia, vão querer dar desculpa. Senhor, eu não sabia. Ninguém foi lá na minha aldeia, né? E disse que Jesus era o caminho, a verdade. Teve um episódio aqui, pastor, não sei se posso contar, é rápido, mas é um negócio maravilhoso. Teve uma missionária que ela entrou numa tribo aqui, há alguns anos atrás, né? E mostrou Jesus para o povo. Aquele povo ali se alegraram, ali saber que, né, o Deus, o Criador do sol, da terra, da explotação dos animais que eles comiam, existia um Deus, né, e que deu seu filho para morrer em nosso lugar. E a salvação vem através desse filho, de Jesus. E eles se alegraram, fizeram aquela festa dele, o Xingané, que a gente chama aqui as festas indígenas, e de repente a menina falou que no meio daquela festa o cacique parou e tinha uma moita muito grande, assim, no meio do arraial, tinha uma moita lateral assim, e ele entrou para aquela moita e começou a chorar em pranto. E quando ele começou a chorar em pranto, os índios parou a festa e vieram para cima dela. Vieram para cima dela e ela, apavorada com aquilo, com medo já deles matarem ela, e ela correu lá dentro da moita e puxou o cacique para fora. Puxou o cacique para fora e perguntou: por que você está tão triste agora? Estava tão feliz em conhecer esse Deus. Ele falou: sim, mas aonde você estava antes do meu pai, a minha mãe, minha avó, meus ancestrais morrer? Eles morreram sem conhecer esse Deus. Para onde eles foram? E se eles foram para outro lugar, a culpa é tua. Né? E ele culpou ela por eles partirem sem o conhecimento de Deus. Entendeu? E hoje, irmãos,
É por isso que a obra missionária ela é importantíssima. Por mais que hoje muitas igrejas já não dão muito valor mais a obra missionária, mas o ID, irmãos, é a prioridade da igreja. Entendeu? Porque muitos povos ainda precisam ouvir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E você sabe da história final dela, não? Não, aí ela ganhou a tribo. Ela ganhou, ela falou, sabe, explicou para ele, pediu perdão, ela pediu perdão a ele, só me perdoa, né, por não ter vindo antes, né, e explicou para eles, né, e aí ela falou assim, ó, o que ela pôde explicar para eles, ó, os seus pais, os seus avós, que já partiram, o julgamento deles vai ser diferente, porque eles não conheceram Deus através da essência da palavra de Deus. Então, o julgamento deles vai ser diferente. Vocês agora conhecem. Então, o julgamento de vocês vai ser por Cristo. O julgamento vai ser diferente. Como é que vai ser? É eles com Deus, né? Mas vocês não. Agora vocês conhecem que existe um ser que deu a sua vida por nós. Aí, ela ganhou a tribo. Amém. Então, missionário, eu sei que para não ficar muito longo esse vídeo, essa gravação, a palavra é essa. Grande amor de Deus por você que está ouvindo essa gravação, por mim, por nós. Esse trabalho com missionário faz mais de 20 anos dentro da selva amazônica. Isso é amor. Deus é amor. O que ele faz por nós e fez, morreu para nos salvar, querido. Aqui ele fala aqui, ó, no 16, missionário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra tal aqui, missionário, já te falaram o que significa essa palavra tal? Irmãos, aí ele não achou um advérbio, né? Ele não achou uma palavra que poderia expressar o tamanho do amor de Deus, a largura, a profundidade. Ele falou, amor de tal. Ela é infinita. É isso aí. É uma aí. palavra que não tem fim. Ela é eterna, infinita. Essa palavra aí, por isso que ele falou, não tem um advérbio. Não dá para expressar, não dá. O tamanho não dá, não. O amor dele é tal, é de tal, é infinito. Isso. Como se dissesse assim, o amor de Deus é infinito pelo mundo. De tal maneira que deu seu filho. Irmão, você imagina o próprio Deus vindo na pessoa de Jesus Cristo, de Filho, para que nós não pereçamos. Missionário, suas considerações finais. Amém, Amanda. É isso aí. Você que vai ouvir essa mensagem, medita nisso, né? Se você já conhece a Deus, expresse esse Deus para outras pessoas. Que você ainda não conhece, lê a Bíblia, procura alguém, entenda, né? Reconheça esse amor, né? Talvez você já viu falar de tanto amor, mas nenhum dele compara o amor de Deus para com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui para que nós tenhamos vida eterna. Amém. Se o mundo foi criado há 13 bilhões de anos, que ano nós estamos hoje? Ô, glória! Estou falando do universo, da criação do Sol, das estrelas, das galáxias. 13 bilhões. E nós vivemos em que tempo nessa eternidade? Não tem tempo na eternidade. Nós vivemos na eternidade de Deus. Deus abençoe, missionário. Obrigado por ter entrado na live. Conto com o irmão nas próximas lives para comentar a nossa palavra aí, palavra do Senhor. Amém. Deus te abençoe. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado. Deus. A paz. Deus abençoe. Paz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Obrigado, missionário. Deus abençoe.